Irmãos, eu confesso que às vezes eu tenho inveja dos irmãos do louvor, porque eu gostaria de chegar aqui, em algumas ocasiões, não sempre, mas gostaria de chegar aqui e poder cantar pelo menos um trecho de uma música. Mas como eu tenho amor e carinho por vocês, para que não levem vocês a pecarem, me julgando, eu não vou cantar, mas eu queria só citar que antigamente nós costumávamos cantar uma música que dizia mais ou menos assim: ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão tudo entregar, e a Deus tudo levar em grato e súplice oração, e a paz de Deus guardará nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Na vigília eu tive a oportunidade de falar que um pastor amigo meu esses dias fez uma postagem em que ele dizia mais ou menos o seguinte: bem-aventurados são aqueles cristãos que conseguem transformar a sua ansiedade, as suas preocupações em oração. Irmãos, a gente precisa disso agora, nesse momento. Nós estamos celebrando uma data muito importante. Nós estamos diante de Deus. Pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus, nós podemos agora entrar diante de Deus, do Todo-Poderoso. Pelo sangue de Jesus, nós podemos contemplar a sua face. E se de fato nós entramos no Santo dos Santos, se de fato nós nos colocamos diante de Deus, irmãos, todas essas coisas terrenas perdem o valor, perdem a importância, tornam-se absolutamente insignificantes, porque diante de Deus, irmãos, diante da sua sublimidade, diante da sua santidade, da sua majestade, da sua glória, tudo que é mundano, tudo que é temporário, é absolutamente irrelevante. Irmãos, a minha ansiedade, a sua ansiedade, não vão mudar a realidade. As nossas ansiedades, elas não vão alterar nada na nossa vida. Mas o fato de nós nos colocarmos diante do nosso Deus, isso pode fazer toda a diferença. E aí, irmãos, o Senhor nos trouxe aqui porque Ele quer falar com a gente, porque Ele quer que nós o celebremos. E ainda há pouco a nossa oração foi essa, já há alguns dias a nossa oração tem sido essa, que o Senhor, Ele se agrade do culto que nós estamos lhe prestando aqui nesse momento, que quando nós terminarmos esses instantes aqui juntos, que o Senhor possa olhar para nós e dizer: ah, Igreja Oceânica, como eu tenho prazer em estar com vocês, como eu me agrado da adoração que vocês me dedicam, como eu me alegro por viver no meio dessa comunidade. É isso que nós temos que buscar, irmãos. Então, agora, desconecta de tudo, se liga naquilo que Deus quer falar, vamos continuar assim, prestando culto de todo o nosso coração ao Senhor. Então, como eu disse, dentro de alguns instantes nós vamos ler Atos capítulo 4, a partir do versículo 9, mas qual é o contexto? Pedro e João tinham curado um homem na porta do templo. As autoridades religiosas, enciumadas, mandaram prendê-los por isso, porque eles haviam realizado uma cura. Depois de prendê-los, o interrogaram. Então perguntaram a eles: com que poder, em nome de quem vocês fizeram isso? E aí vem o texto de Atos capítulo 4, versículo 9 a 12. Esse texto registra que Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram,
mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Você pode dizer amém, igreja? Amém. Acabamos de ler, não apenas um fato sobrenatural e miraculoso, que foi a cura de um homem com um problema, uma deformidade, mas nós acabamos de ler uma das verdades mais sublimes, uma das verdades que traz consequências mais profundas e eternas a nós, que não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, é isso que eu quero falar para vocês aqui nesse momento. Desde o início do nosso trabalho aqui na Oceânica, esse tem sido o segredo, se é que há algum segredo nisso. O segredo de todo o trabalho, a realidade, a base por trás disso tudo, é Jesus e o nosso desejo de servi-lo e de glorificá-lo. Quando nós chegamos aqui, alguns anos antes da virada do século, começamos o trabalho ali em 96, 97, 98, portanto, alguns anos antes que o século virasse, foram os anos derradeiros do século 20. Quando chegamos aqui, na ocasião, essa região toda, ela estava abandonada e esquecida pelas autoridades. Mal havia asfalto na avenida, na estrada principal e na avenida central. Alguns irmãos, como já foi falado para vocês, alguns irmãos iam para o nosso culto de domingo à noite, para algumas reuniões, a cavalo, porque não havia asfalto. Quando chovia, a lama vinha até os nossos joelhos. Da varanda da sede antiga, a gente conseguia contemplar a praia de Copacabana, e na virada do ano, a gente conseguia ver aquele festival de fogos dali. Na verdade, não conseguia ver, porque até então, a gente ainda não havia quebrado um paradigma, que era o que nós tínhamos que virar o ano, de 31 para dia 1º, de joelhos e de olhos fechados, e ficávamos ali, de joelhos, olhos fechados, e discutindo com os nossos filhos, enquanto os fogos explodiam. Fecha os olhos, estamos orando, estamos diante de Deus. E naquela ocasião a gente achava que isso realmente tributava glória ao nosso Salvador. Havia apenas a Igreja Batista do meu querido amigo pastor Marco Tristão, a Metodista e a Assembleia de Deus. O trabalho no início do Engenho do Mato foi oferecido a alguns pastores, para que começassem uma nova igreja presbiteriana ali na estrada do Engenho do Mato. Mas nenhum quis, porque à medida que eles chegavam, viam um matagal ao redor, um trabalho completamente incipiente, começando praticamente do zero. Alegavam que o lugar não tinha muita visibilidade, que seria um péssimo lugar para começar uma igreja. Na ocasião, eu era presbítero, mas eu e Fátima entendemos que Deus estava nos chamando. Quando chegamos ali, encontramos o presbítero Carlito, sua esposa Iondes e o Dan, que estava tocando bateria hoje para a gente aqui. Estava Paulo Ciclo e a Valéria, estava a Moniquinha, o Gustavo, não muito mais do que essas pessoas. As dificuldades eram imensas, mas irmãos, desde esse início tão difícil, nós só queríamos uma coisa: desde o início, o que nós sempre quisemos foi sermos um povo, uma comunidade, no meio da qual Deus habita, sobre a qual Ele reina e da qual Ele se alegra. Isso sempre foi, irmãos, tudo que nós desejamos. Nós queríamos o Senhor, nós queríamos Jesus, e nós queríamos mais, e sempre mais, e queríamos tudo que o Senhor pudesse nos dar e nos revelar. Se uma passagem da Escritura expressa o que sempre esteve nos nossos corações, é o Salmo 131. Senhor,
não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, a minha alma ansiosa eu fiz calar em mim, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da minha mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. E a Igreja Oceânica nasceu e cresceu dessa forma, não buscando para si uma fama própria, não desejando uma glória própria, mas sempre, irmãos, apontando para Jesus. A igreja nasceu desejando e fazendo de Jesus a sua pedra fundamental. Agora permita-me compartilhar com vocês algumas coisas que até então eu reservei no meu coração. Não mencionei sequer no Jesus está vivo. Em novembro de 1996, Deus deu um sonho a uma pessoa. Essa pessoa estava na sede antiga, como eu disse, trabalho totalmente insípido, iniciando. Várias pessoas ali no seu sonho levantavam palitos de fósforo já queimados, usados e apagados. E de repente, no sonho dessa pessoa, ela via uma grande tocha que incendia, que reacendia todos aqueles fósforos gastos. E aqueles fósforos, juntos com aquela tocha, formavam um grande fogaréu que ia alcançando a todas as pessoas e ia até onde o seu sonho era capaz de conceber. No mês seguinte, dezembro de 1996, uma irmã que trabalhava com arquitetura teve um outro sonho. No sonho dessa irmã arquiteta, ela entrava na igreja, mais uma vez, início do trabalho, um grupo de 30, 40 pessoas ali. Ela entrava na igreja e via o telhado tendo sido feito de treliças metálicas. Deus falou de uma maneira que a irmã entendia. Treliças metálicas, se eu estiver equivocado, os arquitetos me corrijam, mas foi o que a irmã interpretou e me disse, quando normalmente se faz um teto de treliça metálica, é porque a obra é muito grande. E foi isso que ela viu. Apesar de ter sido um lugar muito pequeno ainda, com um teto todo de madeira, muito simples e frágil, no sonho ela via treliças, no sonho ela via uma obra grande, e as pessoas dentro do prédio falavam umas para outras surpresas, que obra grande, que obra enorme. Em junho de 97, um pastor americano visitou a igreja, e num determinado momento da sua pregação, ele interrompeu e disse: Deus está iniciando um fogo nesse local, e a fama desse lugar irá até muito longe. Essas coisas eu guardei no coração até hoje, irmãos. Estou compartilhando com vocês pela primeira vez. Glória a Jesus por isso. Porque o Senhor que está no nosso meio, Ele está vivo. Em 7 de setembro de 2003, ainda lá naquela sede, a missionária Edmeia Williams manda uma mensagem para mim e para Fátima através de amigos, e ela disse: amigos, avisem ao Henrique e à Fátima, eles pensam que já estão acabando, mas a obra está só começando. Teve muitas outras revelações, muitos outros sonhos, mas mais recentemente, um pastor amigo meu passou por aqui, ficamos conversando por um longo tempo aqui no nosso estacionamento, e aí, num determinado momento, ele se vira para mim e fala o seguinte: Henrique, eu já preguei em várias igrejas na Europa, já preguei nos Estados Unidos e na Austrália, já preguei por várias igrejas no Brasil, eu nunca vi um mover como o que eu vejo aqui na Igreja Oceânica. Pastor Leonce Cramp, esse americano que falou
com bonezinho amarelo. Depois que ele pregou aqui, e os irmãos que estavam lembram-se, porque ele ficou tão empolgado com o louvor que ele começou a dançar e quis vir para o palco dançar e cantar junto com a banda. Quando terminou, eu levei ele na minha sala que eu queria dar um presente para ele, uma camisa da seleção brasileira com o nome dele escrito nas costas. Levei ele lá. Quando ele abriu a porta para sair, ele desceu um degrau, virou para mim e disse: Pastor Henrique, o avivamento está aqui. E aí ele disse o seguinte, com os olhos cheios de lágrimas: o Espírito Santo está nesse lugar. Vocês conseguem imaginar isso? O irmão veio lá de fora, pregou aqui. Deus falou com ele de tal maneira que ele não conseguiu sair sem se emocionar e reconhecer: o Espírito Santo está nesse lugar. Irmãos, por que eu resolvi dizer isso nesse momento? Guardei isso no meu coração até agora. Porque eu quero encorajar a igreja. Eu quero encorajar os irmãos, porque passamos ao longo da nossa história por muitos momentos difíceis, muitos momentos de críticas, muitos momentos em que fomos bombardeados de diversas maneiras. Foram muitos desafios que precisamos enfrentar. Eu falei ainda há pouco, um dos períodos difíceis que nós tivemos foi quando nós começamos a abrir os olhos para sermos efetivamente bíblicos e começamos a quebrar alguns paradigmas. Então, por exemplo, vimos que não havia sentido fazermos a virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º, como se fosse uma mandinga gospel, que se você não passar a virar, aquele instante de virada do ano, de joelhos, olho fechado, diante de Deus, você não é crente, seu ano não será abençoado. Se você é crente de verdade, você não pode ver os fogos sendo soltos, você não pode ver o festival de luzes, você tem que estar de olho fechado, em oração. Irmãos, olha que coisa doida. E quando nós falamos para a igreja: irmãos, daqui para frente, nós vamos orar pela virada do ano em outro momento, vamos passar a virada do ano com nossas famílias, vamos reunir os nossos queridos, vamos celebrar esse momento, agradecer o que ficou para trás, consagrar a Deus o que virá, pedir misericórdia para o novo ano que começa. Mas, irmãos, fomos alvo de inúmeras críticas quando nós decidimos substituir a escola bíblica dominical por outro sistema de ensino, pelos fins de semana de treinamento, pela maneira como as células são produzidas, como elas acontecem, pelo discipulado. Quando o conselho reunido achou que seria conveniente retirarmos, por exemplo, a imagem da cruz daqui de dentro. Porque se perguntasse para os irmãos: vocês acham que a cruz, de fato, é o simbolismo que Jesus está ali? Muitos irmãos diriam que não. Mas vamos nos ajoelhar para orar? E aí os irmãos se ajoelhariam em direção a quê? A cruz. Irmãos, biblicamente, não é correto termos algo, um objeto, para o qual nós dirigimos a nossa fé. Agora, vocês acham que foi fácil fazermos isso? Procuramos, ao longo de anos, remover todo sinal de religiosidade, todo cerimonialismo oco. Foi muito difícil nós eliminarmos do nosso meio, ou pelo menos reduzirmos drasticamente, as gírias religiosas, aquele linguajar espiritualoide, chato, insuportável, que só é compreendido nos guetos evangélicos. Nós queríamos uma igreja que levasse uma mensagem a quem não é crente, a quem está perdido, a quem não sabe falar esse idioma religioso tão enjoado na maioria das vezes. E buscamos então um comportamento muito mais normal, mais santo, menos hipócrita, menos cínico, menos farisaico.
Irmãos, vocês acham que foi fácil? Foram períodos extremamente difíceis, até que a gente começasse a se parecer com pessoas mais normais, pessoas como gente normal da sociedade. E o que nos difere dessas pessoas? O que torna a gente diferente dessas pessoas? Irmãos, é o que Jesus tem feito dentro de nós. É isso que nos torna diferente. Na conexão nós falamos sobre isso. Quando Jesus foi traído, foi necessário ser identificado por um beijo. Por que ele precisou ser identificado? Porque Jesus era igual, Jesus externamente era tão igual às outras pessoas, que apenas olhando para ele, ninguém conseguiria identificá-lo. Precisou que alguém dissesse, esse aqui que é Jesus. Senão não tinha como saber apenas olhando para a sua aparência. E é isso que nós buscamos ao longo dos anos. Mas vocês acham que foi fácil acabar com a religiosidade? Acham que foi fácil acabar com todo esse cerimonialismo vazio? Recebemos muitas críticas. Mas finalmente, irmãos, temos conseguido levar a vida no compasso dos tempos, sem abrir mão de estarmos firmemente ancorados na rocha. A ideia é essa. Nós somos uma igreja reformada, estaremos sempre nos reformando. Mas quero dizer mais uma coisa, irmãos. Seria terrível se nós sofrêssemos aqui na igreja porque caímos em adultério, porque cometemos um pecado grave. Teria sido terrível se nós estivéssemos sofrendo porque roubamos, cedemos a um vício, agimos com desonestidade. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, nossas vidas, em algumas ocasiões, foram viradas do avesso, mas não acharam nada. Sabe por quê? Porque não havia nada a esconder. Nossas vidas são vividas assim. Uma das frases que eu vou levar para a eternidade no meu coração, ela não veio de uma pregação, mas de um desses momentos críticos para a igreja. O presbítero Fabrício chegou aqui e ele perguntou para a igreja: igreja querida, vocês me conhecem? Percebem, irmãos? Esse é um fato indiscutível. Esse é um argumento irrefutável. Eu posso perguntar para vocês: igreja querida, vocês me conhecem? Igreja querida, vocês conhecem a minha amada? Vocês conhecem a Fábio? Vocês conhecem meus filhos? Vocês conhecem meus netos? Percebe, irmãos? É assim que nós vivemos. Essa é a realidade da vida cristã. Se tivéssemos sofrido porque violentamos os princípios da palavra, porque pecamos, porque caímos, isso teria sido terrível. Mas a verdade é que até agora, na história da igreja, todas as vezes que fomos atacados, foi por meio de mentiras e desonestidade. Mas nós fomos avisados pelo Senhor. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele diz: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É difícil dizer amém agora, né? Eu concordo. Ficou tenso. Mas é verdade. Não tem jeito. Todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, quando eu e Fátima abrimos mão lá atrás da minha carreira de engenheiro em uma multinacional para trabalhar no meio de uma favela por 2 anos e depois plantarmos a igreja, nós não nos lançamos numa aventura irresponsável. Nós sabíamos o que estávamos fazendo. Nós sabíamos os riscos que nós estávamos assumindo. Nós tínhamos uma noção do preço que nós iríamos pagar por isso. Mas aos poucos, irmãos, glória a Deus, aos poucos o Senhor foi levantando uma equipe magnífica de pessoas aqui que amam a Jesus mais do que a qualquer outra coisa.
E sem essa equipe, sem esses líderes, sem esses amigos, nós jamais teríamos conseguido chegar até aqui. Irmãos, que o Senhor recompense vocês. Se o fato de sermos fiéis às Escrituras Sagradas gera perseguição, então, irmãos, a verdade é essa, que assim seja. Nós estamos prontos. Sempre que a palavra de Deus foi pregada com fidelidade, houve perseguição. Confesso a vocês, ficaria muito preocupado se a mídia secular estivesse nos elogiando nesse momento, nos parabenizando pela pregação do Evangelho, nos dando o reconhecimento do trabalho que fizemos. Se isso estivesse acontecendo, eu ficaria extremamente preocupado. Mas ao longo desses 22 anos, nós nunca cedemos às estratégias atraentes que fazem a igreja crescer artificialmente, como a teologia da prosperidade, como mensagens de autoajuda, ou cedermos ao politicamente correto para evitarmos desgastes com a militância progressista. Nunca entramos por esses atalhos mortais. Ao longo de todo esse tempo, aqui na Oceânica, o certo sempre foi certo, o errado sempre foi errado. Aqui no Oceânico, o sim continua sendo sim, o não continua sendo não. Aqui na Oceânica, nós continuamos chamando o bem de bem e o mal de mal. Enquanto a Bíblia não mudar, e nós sabemos que a Bíblia é eterna e imutável, ela continuará pautando nossas pregações, nossos ensinos, nossos valores e nossos princípios. Irmãos, se zelar pela verdade, se zelar pelo que é ensinado a partir desse púlpito, se zelar pelo trabalho com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e nossos jovens, custar a minha difamação, o meu constrangimento e a minha desonra, irmãos, eu tenho certeza que o Senhor vai me conceder graça para eu suportar. Mas eu reafirmo a vocês, na Oceânica, Jesus sempre foi, é e sempre será a pedra fundamental sobre a qual a igreja é edificada. Irmão, será assim até o fim. Será assim até quando o Senhor voltar. Glória a Jesus por tudo. Na vigília, irmãos. Irmãos, que vigília. Que vigília sexta-feira. Irmãos, eu sempre venho com muita expectativa para um culto como de aniversário. Sempre venho com muita expectativa para uma reunião como a vigília de sexta-feira, tão especial. Num certo momento, foi aberto para as pessoas darem testemunho. Aí, o presbítero João nos surpreende, se levanta e começa a falar de como o Senhor transformou sua vida. Mal terminou, o pastor Clovinho ficou de pé e de um jeito assim absolutamente poético, encantador. Ele falou de como Jesus o transformou, de como Jesus o renovou. Quando a gente achou assim, meu Deus, que coisa maravilhosa que está acontecendo. Aí foi ver o pastor Daniel ficar de pé e contar o que Deus estava fazendo na sua vida. Aí Monique falou, o Marcelo falou, a cunhada de Cicinho, me perdoe que eu não sei seu nome, falou, e um senhor do Alcântara falou. Cadê ele? Ah lá, está ali. Como é o seu nome mesmo? Antônio Carlos. Calado? Calar? Antônio Calar? A gente conhece ele como Seu Calar. Seu Calar. Seu Calar. Seu Calar. Gente, Seu Calar deu um testemunho que ele chegou pela sua netinha ou netinho? Pela sua netinha.
Tá aí a netinha? Gente, você é muito bonita. Inteligente. Irmãos, e outros falaram. E eu fiquei pensando que ao longo de 22 anos, quantas pessoas aqui conheceram a Jesus e foram batizadas entre nós? Quantas pessoas chegaram aqui arrebentadas e tiveram sua fé restaurada? Quantas pessoas foram renovadas? Quantas foram libertas? Quantas famílias foram refeitas? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se nada mais disso do passado tivesse acontecido até aqui, se fosse para nós ouvirmos o que apenas uma das pessoas falou naquela vigília, todo esse trabalho de 22 anos já teria valido a pena. Mas o que Jesus já realizou entre nós é absolutamente imensurável. Nós não conseguimos calcular, citar, medir, descrever. E como disse a missionária, agora nós entendemos, estamos apenas no início. E porque Jesus é a nossa base, porque Jesus é o nosso alicerce, foi por isso que nós sofremos ataques terríveis, mas foi exatamente por isso que nós não fomos destruídos e prosseguimos. É precisamente nesse caso, irmãos, que se aplica a palavra de Jesus a todos nós. E eu sei que a maioria de vocês, se não todos, quando um é atacado, todos se sentem atacados. Quando um é difamado, todos se sentem assim. Por isso, eu digo, não é especificamente para mim, mas para todos nós, a palavra de Jesus, Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, e porque Jesus é a pedra fundamental da igreja oceânica, temos completa confiança que Ele vai nos conduzir a todos nós em segurança até o nosso encontro final com Ele nas nuvens, quando Ele retornar em glória. Irmãos, e quando esse dia chegar, nós jamais vamos precisar nos preocupar com eleições, com autoridades dessa terra, porque aí nós teremos um rei justo, um rei bondoso, um rei cheio de misericórdia, e Ele reinará sobre nós para todo sempre. Amém, irmãos? Vamos fazer... Aleluia. Aleluia. Senhor querido, não temos palavras para agradecer todo esse tempo que o Senhor tem estado entre nós. O Senhor tem realizado maravilhas tremendas, o Senhor tem se revelado a nós, tem mostrado o seu amor. Nós bendizemos o teu santo nome, pedimos que o Senhor derrame ainda mais graça sobre nós, não apenas para resistirmos aos ferozes ataques de Satanás, mas para que a igreja oceânica invada com ousadia o reino das trevas e resgate muitos dos seus filhos e filhas que ainda estão por lá. Senhor, estamos conscientes de que à medida que o fim se aproxima e a sua volta se abrevia, a maldade crescerá e o inimigo tentará enganar muitos dos seus filhos. Livra-nos do engano, Senhor. Mantenha a oceânica solidamente firmada sobre a sua palavra e que ela continue sendo edificada sobre a pedra fundamental que é Jesus. Assim, Senhor, nós oramos, bendizemos o teu nome e entregamos
toda a gratidão dos nossos corações. Amém, amém, aleluia, glória ao Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós reconhecemos a tua bondade, a tua majestade, a tua graça sobre as nossas vidas. Aleluia. Nós sabemos que o Senhor cuidará de nós até aquele dia. Dia bendito, que os nossos olhos verão os céus rasgados e o Senhor voltando em glória com o seu exército celestial para nos buscar. Aleluia, glória ao teu santo nome, bendito seja o nome de Jesus, hoje para todo sempre. Aleluia, aleluia, Senhor.